A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, seu canal EBD, meu primeiro seminário. E chegamos ao final de mais um trimestre, em especial a nossa 13ª lição, falando sobre o tema Voltado os olhos para a bendita esperança. Esse trimestre, falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, nos trouxe lições maravilhosas sobre o Espírito Santo, sobre os dons espirituais, sobre a evangelização e agora uma mensagem de esperança sobre a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero lhe convidar a você a vir comigo nesta lição, que você seja grandemente edificado pela palavra do Senhor nosso Deus. O nosso texto áureo vai dizer assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Tito 2, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança. Está vendo? A sua esperança, ela é bem-aventurada, ou seja, quem tem esperança, principalmente na volta do Senhor Jesus, ele e ela são felizes, porque estão aguardando o nosso Senhor. A verdade prática diz: a nossa esperança é algo vívido e real, não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmado pela história. A nossa esperança, ela é real, porque nós esperamos no nosso Senhor e Ele, até hoje, tudo que Ele prometeu se cumpriu e a sua volta não será diferente. Em breve, o Senhor voltará para levar o seu povo para estar com Ele. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 1, versículos de 6 a 11. Diz assim: aquele, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. O interessante é que a promessa diz que ele vai voltar, e ele vai voltar exatamente de onde ele subiu, é que ele vai voltar novamente. Porém, a sua igreja tem uma promessa. A sua igreja tem a promessa do arrebatamento. E o arrebatamento é para os fiéis, para aqueles que aguardam esta maravilhosa promessa. O objetivo geral da lição é voltar os olhos para a bendita esperança. Queridos, tem muita gente firmando os seus olhos em maldição, em tantas coisas ruins, mas fixa os seus olhos, fita os teus olhos naquilo que lhe traz esperança, e não naquilo que pode te levar a algo pior, a algo que vai lhe trazer decepções terríveis na sua vida. Temos 3 objetivos específicos que são: primeiro, afirmar que breve Jesus voltará. Segundo, destacar a necessidade de vigilância. E terceiro, estimular a viver com fidelidade. São 3 pontos importantes que nós alcançaremos até o final desta lição. Vamos então à palavra do Senhor? A introdução vai dizer assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu.
essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e fidelidade. O interessante é que nós podemos dizer que a segunda volta de Cristo, ela vai ser dividida em duas partes. Como assim, pastor? Como que a volta de Cristo na segunda vez vai ser dividida em duas partes? Já lhe explico. A primeira parte é o que traz confusão à mente de muito crente, até de estudiosos da Bíblia, faz uma confusão nessa interpretação. Porque a primeira parte, quando Jesus voltar, ele vai voltar só para os salvos, só para aqueles que o receberam como o Senhor e Salvador pessoal. Ele não vai vir para todo mundo, ele vai vir só para os salvos, só para aqueles que estão se mantendo fiéis à sua poderosa palavra. E não vai ser como da segunda vez. Da segunda vez, quando ele voltar, aí as pessoas então irão ver o céu abrir e ele vindo com, inclusive já com a sua igreja que for arrebatado anos antes, tá bom? Então a segunda vinda de Cristo à Terra é dividida em duas partes. Primeiro, só para levar os crentes, que é o arrebatamento. E na segunda, ele vem para trazer libertação ao remanescente de Israel, que vai estar sendo praticamente massacrado. Então Jesus vem para trazer salvação para eles, libertação daquela guerra, julgar os seus inimigos e, com certeza, implantar aí o milênio, tá certo? O nosso primeiro tópico vai dizer assim: breve o Senhor virá. Eu gosto dessa expressão, breve o Senhor virá, breve Jesus voltará. Eu gosto dessa expressão. Eu tenho um pouquinho mais de dificuldade da expressão Jesus está voltando. A ideia de estar voltando é que nunca chega, nunca acontece de fato essa volta, esse casamento que demora. Então, nós temos que ser mais exato. Breve o Senhor virá. Breve ele virá. Vamos falar sobre a vinda de Cristo, uma promessa de Jesus e o dia se aproxima. Diz assim: a vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Haja vista, quando eu estou lecionando para os irmãos, trazendo o fechamento desse trimestre, nós estamos em vista aí de bater recordes e mais recordes de mortes por Covid. E o que é o Covid, senão uma peste, como Cristo disse lá em Mateus capítulo 24, quando ele fala sobre pestes, terremotos, enfim. E isso tudo era o quê? Princípio de dores. Princípio de dores ainda não é grande tribulação, mas é algo que precede porque anuncia a volta do Senhor Jesus. Os acontecimentos estão aí. Que tragédia ainda. Ontem nós vimos, e hoje foi noticiado, de uma moça, de uma forma macabra até mesmo, ela abre a barriga de uma moça que está grávida e tira o filho de lá e depois fala que o filho era dela, porque chegou no hospital, a criança já estava morta, então disse que ela tinha tido um parto. E na verdade foram constatar que nada disso era verdade. Ela havia assassinado a moça. A princípio, ela tinha tirado o bebê da moça e depois ainda a moça morreu e o bebê também morreu. Que coisa difícil, que situação difícil é essa que nós estamos vivendo. Os sinais estão aí, meus amados irmãos. No primeiro subtópico diz a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas.
todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. Mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Então, meus amados irmãos, há uma diferença nas doutrinas, nos ensinamentos, de como vai acontecer, de como será isso aí. Nós acreditamos que a volta do Senhor Jesus é primeiro para a igreja, primeiro para os fiéis, para aqueles que estão permanecendo fiel até o fim, e não se mostrando para todas as pessoas, não, só para aqueles que são fiéis ao Senhor Jesus, fiéis a esta promessa. Alguns dirão que Jesus vai voltar depois que começar a grande tribulação para arrebatar, enfim. Então, nós somos aqueles que acreditamos que Jesus vem buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Outros já acreditam que é na tribulação que Jesus vem buscar. Mas há um pensamento unânime de que esta volta do Senhor Jesus vai acontecer. Ela vai acontecer. Quando? Não sabemos, mas ela vai acontecer por quê? Porque é real. A promessa dele não falha. A promessa do Senhor não falha. Quem fez a promessa de voltar? Foi ele mesmo, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para buscar e nos levar para o céu. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3 fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar-vos lugar. E eu indo, preparando lugar, vos voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tomé vai perguntar: Senhor, mas como nós podemos conhecer o caminho se nós não sabemos? Ele fala: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é uma promessa do Senhor Jesus. Ele mesmo fez a promessa. E é o interessante que quando Jesus fala isso, mesmo sabendo o que ele ia passar, o que ele iria sofrer, discípulos que iriam abandonar, Judas que iria traí-lo, Pedro que iria negá-lo, e tantos outros iriam se levantar contra ele, mas mesmo assim ele disse: olha, onde eu estiver, disse Jesus, eu quero que vocês estejam comigo. Por isso que é uma promessa real e uma promessa que em breve ela vai se cumprir. Mas parece que antes do Pentecostes os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda, pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Talvez estivesse ainda pensando no reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Ou seja, irmãos, a vinda do Messias é anunciada, que veria o Messias, e o Messias vindo seria da genealogia de Davi, tanto que ele é chamado, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Jesus era da descendência de Davi, e a descendência de Davi, humanamente falando, era uma descendência real, era algo real. Então eles acreditavam que Jesus, sendo da descendência de Davi, ele ia tomar o trono novamente. Só que Jesus vai dizer: olha gente, o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os que adotam o meu reino, aqueles que estão sendo servidores do meu reino, aqueles que adotam o meu reino como sendo seu também, eles lutariam por ele. Mas Jesus vai dizer: olha, meu reino é eterno, meu reino não é deste mundo. Então eles perguntam: Senhor, é nesse período que o Senhor vai restaurar? E o Senhor Jesus fala: olha,
a questão de tempo e estações, vocês não precisam ficar preocupados com isso. Vai chegar o tempo determinado. Parece até a fala do pai falando para Daniel. Senhor, quando se dará essas coisas? Daniel, a revelação eu te dei. A revelação da mensagem eu te dei, Daniel. Agora você sela essas palavras, porque não é no seu tempo. Fique tranquilo. Então, do mesmo modo, Jesus não voltaria naqueles dias, embora alguns pensassem que ele iria voltar naqueles dias, mas ele não voltaria. Jesus vai voltar quando ainda não sabemos, mas ele vai voltar, vai cumprir a sua palavra, vai cumprir o que está determinado na sua palavra. Talvez estivesse ainda pensando no reino físico, político. A restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. O Senhor, quando vier de fato implantar o seu reino, vai ser durante o milênio, porque aí o governo vai ser dele, ele que vai determinar para todas as nações, principalmente aquelas que não sofreram dano quando ele vem para libertar Israel do jugo do opressor, da besta e do anticristo e do falso profeta. Então aquelas nações que ficarem irão viver um tempo de harmonia muito grande, porque o reino será do nosso Senhor. E o interessante, se você é igreja, você vai reinar com ele também. Oh, aleluia! O dia se aproxima no 3. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. Essa mensagem está em nossos hinos congregacionais. Breve virá, breve vem o grande dia, quando enfim chegar o dia. São muitos hinos que anuncia a volta do Senhor Jesus. Breve no céu, Jesus há de aparecer. São hinos maravilhosos que retratam a volta do Senhor. Nós cantamos isso todos os nossos cultos. Embora, às vezes cantamos, mas não meditamos naquilo que estamos cantando. É uma outra questão muito importante. E nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias. Essa efusão, na verdade, há alguém que acredita que ainda vai ter um derramar mais forte do Espírito Santo. Porém, amados irmãos, o que nós temos que entender é que, na verdade, o Espírito Santo já veio. Se vai haver algo mais profundo, se vai ter um mover mais profundo, só Deus o sabe. Mas a igreja tem que viver agora o seu tempo de busca, o seu tempo de aproximação de Deus é agora. Então, vai acontecer essa efusão, que vai a partir do avivamento da Rua Azusa, né? Na verdade, essa efusão já aconteceu, né? A ideia é essa. Ali na Rua Azusa vai acontecer um mover muito tremendo, um culto que começou e não teve tempo para terminar, porque o Espírito Santo agiu ali de forma extraordinária. Em breve nós falaremos em um vídeo especial sobre o avivamento na Rua Azusa. Com certeza vai ser uma bênção. Fique aí na expectativa desse vídeo. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. Por quê? Porque nós temos o mover do Espírito. Mas e aqueles que não têm? Aqueles que não têm, de repente, eles estão mais assim, voltados para uma vida um pouco mais tranquila espiritualmente. Mas os protestantes, os pentecostais, né, eles são mais atirados, são mais falantes. Por quê? Porque tem essa força motriz dentro de si que é o Espírito Santo. Os demais de outras religiões não fiquem tristes comigo. Deus ama vocês e nós nos encontraremos no céu. Mas há esta verdade. Até
no modo como nós cantamos, que às vezes traz até escândalos, e também as orações que nós fazemos, que alguém às vezes fica até preocupado, tamanho a eloquência como nós oramos. Mas o certo é, os sinais estão aí, a volta do Senhor vai acontecer. Fala acerca ainda do Estado de Israel, que é comparado, né? É comparado à figueira, né? A figueira que iria brotar, e na verdade ela já brotou, já virou nação e está dando show aí em todo o mundo, Israel. Há promessas, há profecias sobre isso. Porém, queridos, embora Israel seja o relógio profético do mundo, Israel é o relógio profético do mundo. Por quê? Porque tudo que está na Bíblia, ou quase tudo que está na Bíblia, gira em torno das promessas que Deus fez a Israel. Inclusive o Messias veio para Israel. Tanto que João vai dizer, né? Veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, precisamos estar atentos ao que acontece em Israel, o que acontece na Europa, o que acontece no Oriente Médio. Temos que estar atentos, porque são sinais que podem nos dar uma ideia de que está mais próximo à volta do Senhor. Por exemplo, há uma ideia já está sendo noticiado, que toda a base para a reconstrução do templo já está pronta, já está tudo preparado, os sacerdotes já estão preparados, já está tudo preparado, só estão aguardando esse momento de estar se concretizando. Então o Senhor Jesus, ele vai voltar, isso é fato, e tudo está culminando para isso, tudo está. Se o mundo está se preparando para o anticristo, as promessas estão apontando para a vinda de Cristo para buscar o seu povo. A síntese desse primeiro tópico é: a vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque o nosso Senhor garantiu. Ou seja, existe dia e existe noite. Isso não falha. A volta do Senhor Jesus também não falha. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir a promessa. Queridos irmãos, no nosso segundo tópico, nós vamos falar sobre a necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessário porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece em alerta, de quem procede com precaução para não correr risco, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e guardar a bendita esperança. Ou seja, algumas religiões tentaram marcar a volta do Senhor Jesus, alguns pseudos reverendos, pastores, enfim, levaram pessoas a martírio, outros levaram as pessoas a transferirem dinheiro de suas contas para as suas contas pessoais, dizendo que Jesus viria em datas determinadas. Algumas outras religiões já determinaram data da volta do Senhor Jesus, mas é tudo fake, é tudo mentira. O interessante, vale até a pena ressaltar aqui, que Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, enquanto homem aqui na terra, quando ele estava aqui na terra, ele disse que nem o Filho sabia a hora, só o Pai. Isso por quê? É para acabar com qualquer pensamento humano que tentar estabelecer momento, dia da volta do Senhor. A mente humana jamais vai
precisar isso aí, porque não é vontade de Deus que seja trazido às pessoas o dia exato da sua volta. Não. O certo é que ele vai vir. Aí hoje sim, Jesus hoje na sua totalidade, Deus absoluto com o Pai e com o Espírito, ele sabe exatamente o dia que ele vai voltar. E detalhe importante, se eu estiver vivo, ele sabe o que eu vou estar fazendo naquele dia. E ele sabe o que você vai estar fazendo também. Então, por isso que nós precisamos estar em um estado de vigilância, para não sermos pegos de surpresa. No primeiro subtópico diz, exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Por isso que precisamos perseverar até o fim. Vocês lembram bem da parábola das 10 virgens, que mesmo sendo virgens, 5 estavam preparadas e 5 não. Pedro vai dizer que o dia do Senhor, ele vem como um ladrão. Não que o Senhor seja um ladrão, mas é tipificado porque o ladrão não avisa quando vai assaltar. Ele vem e leva. Ele vem e arrebata a pessoa a uma hora que não está esperando. E assim vai ser a volta do Senhor Jesus. Não pense, queridos, que nessa volta do Senhor para o arrebatamento vai acontecer que de repente o céu vai escurecer como alguém pensa. Não, para o arrebatamento não tem isso. Tem céu escurecer sim, mas quando Jesus vier trazer juízo às nações. Agora não. Agora nós temos que estar preparados. Sabe quando? Agora, para encontrar com o Senhor. Então os apóstolos falaram sobre isso, né? O Hebreus vai dizer um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. João no Apocalipse vai dizer, né, a questão de nós vivermos a nossa vida, porque ele vem, mas tem alguém que está querendo roubar a nossa coroa. Então há uma necessidade de uma vigilância quanto à volta do Senhor. O ensino de Jesus nas parábolas, nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Ou seja, Mateus 24, Marcos e Lucas, é a questão dos sermões profético, mas sempre amado. Como diz Paulo, lá 1 Coríntios capítulo 11, ali naquela parte da ceia do Senhor, ele vai dizer assim, olha, porque quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando o Senhor até que ele venha. Ou seja, quando eu participo do pão, quando eu participo do cálice, eu estou dizendo, um dia vai ser a última ceia aqui, mas a primeira com o Senhor na eternidade. Ei, tu tem essa esperança? Então, esteja em estado de vigilância. Observação, em vigilância pessoal, não é tomando conta da vida dos outros, não. Tome conta da sua vida espiritual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, ok? Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Ou seja, falaram mentira e a mentira não se concretizou. Porque a palavra de Deus não está baseada em mentira. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esses homens que criam essas possíveis datas são mentirosos, charlatões, que estão aí para enganar o povo. Você nunca vai ver
alguém de uma igreja séria, uma igreja evangélica séria, marcando data da volta do Senhor Jesus. Por quê? Porque pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser o dia que for, vai acontecer, mas só quem sabe é o Senhor Jesus. Então, cuidado com esses alarmes falsos, tá bom? A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Não há como descrever, ou escrever, ou descrever, ou premeditar quando será a volta do Senhor. É preciso estar vigilante quando a vinda do Senhor e prevenidos contra os falsos mestres, né? Contra os falsos alarmes. É a síntese do tópico segundo. No terceiro tópico, então, nós falaremos vivendo com fidelidade. Diz assim: viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. A definição: fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, características do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunhas da verdade e da fidelidade, mostrando toda a boa lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito e constância nos compromissos assumidos. Jesus nunca obrigou ninguém a aceitá-lo, mas esse mesmo Jesus que não obrigou ninguém a aceitá-lo é o Jesus que fez a promessa. A palavra dele é fiel, a palavra dele vai cumprir-se, está cumprindo cada dia. Porém, queridos, eu preciso saber que eu assumi um compromisso com Deus. Se você assumir um compromisso com Deus, você tem que ser fiel. Se você assumir um compromisso com a sua esposa, você tem que ser fiel a ela. Você tem que ser fiel à sua família. Do mesmo modo é a questão da fé. Uma vez que nós assumimos um compromisso com o Senhor Jesus, nós temos que persistir nessa caminhada e não abrir mão dessa fidelidade. Tá certo? Então, a lealdade, a fidelidade, elas estão andando juntos. Estão andando juntas e é muito importante para a nossa vida. Temos que ser fiel a Deus e fiel aos nossos irmãos, à nossa liderança. Temos que ser leal a Deus e leal também àqueles que o Senhor colocou com responsabilidade sobre as nossas vidas. A fidelidade de Deus, aqui no segundo subtópico. A verdade é um dos atributos morais de Deus, no qual reflete uma perfeição divina, dentre as quais a fidelidade de Deus é a fidelidade de Deus, né? Deus, ele é o quê? Deus, ele é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de qual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato que vai acontecer. Porque a palavra é fiel. Agora, queridos, a fidelidade de Deus. Vamos definir aqui algo para nunca mais a gente esquecer. É comum a gente ver em dizeres dos automóveis, né? Deus é fiel, Deus é fiel. Alguém fala, ainda que eu seja infiel, Deus é fiel. Não é bem assim. Não é bem assim. Deus, na verdade, ele vai ser sempre fiel à sua palavra. E Deus vai ser sempre fiel ao servo que é fiel. Quanto ao servo que é infiel, ele pode simplesmente receber algo de Deus por causa da palavra dele. Mas no final vai ter o julgamento. Por isso que é fundamental nós entendermos que Deus sempre será fiel, sempre é fiel à sua palavra. E não ao homem corrupto, não à mulher corrupta, não. Mas aquele que busca ter uma comunhão com ele. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente,
é uma das virtudes do fruto do Espírito. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações como importantes virtudes na vida cristã. A fidelidade, então eu tenho que ser fiel a Deus e fiel aos princípios da sua palavra, fiel à igreja, fiel aos irmãos, porque Deus ele é fiel, irmãos. Deus não muda, e há uma coisa que Deus não muda, são princípios. Os princípios da fidelidade de Deus são imutáveis, e na nossa vida também tem que ser assim. Mas infelizmente nos deparamos com crentes que são oscilantes. Crentes que hoje falam uma coisa e amanhã já mudou, já está fazendo outra coisa. Não vamos ser assim não, irmãos. Pessoas que têm dupla personalidade, dúbia face. Um dia uma coisa, outro dia outra. Não. Vamos ter também, vamos puxar essa virtude do Espírito para nós. Vamos ser fiel. Vamos ter um caráter de fidelidade ao Senhor. 4. Tempos e estações. Jesus responde a pergunta aos discípulos, ampliando o horizonte nesse reino. Não vos pertence saber os tempos e estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem, é cronos, significa um longo período, ou seja, cronologia. Cronos é o tempo do homem, ou seja, cronos é a nossa cronologia, é o que nós temos, é o que nós contamos dias, horas, meses, anos, estações, enfim, é o cronos. Então Deus fala, olha, a questão do cronos aí vocês não precisam saber se vai ser daqui 2000 anos, se vai ser daqui 1000. Ele não falou assim, mas para a gente entender, se vai ser daqui 100 anos, não interessa quando é que vai acontecer. Essa resposta foi dupla. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações nesse verso é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus, ou seja, o homem vive a cronologia, o homem conta o cronos, porém o tempo de Deus é o kairos. O kairos é o tempo que Deus determina todas as coisas. Quem sabe, Deus lhe fez promessa. Promessa do arrebatamento é a maior, da vida eterna é a maior. Mas quem sabe antes dessa promessa, o Senhor lhe fez outras promessas. Acredite que essas promessas pode chegar o kairos de Deus e elas irão se cumprir nas suas vidas. Acredite, acredite. Eu trago essa mensagem para você, esse estudo para você hoje. E posso dizer para você uma coisa, que eu vivo as promessas de Deus. Estar aqui falando com os irmãos é a promessa de Deus na minha vida. Promessa que se cumpre a cada dia. Então, vivamos o kairos de Deus, porque o kairos de Deus, ele é perfeito. A cronologia humana, o homem pode até tentar mudar alguma coisa, mas não vamos ser seduzidos por isso. Vamos permanecer na presença do Senhor, vivendo o kairos de Deus, o tempo de Deus. Conclusão: viver com fidelidade, ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino de Deus. Tem que ser fiel até o fim, perseverar até o fim. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Há um outro texto bíblico que vai dizer que assim como ele é, o veremos. Veremos o Senhor na sua totalidade, na sua grandeza, na sua glória. E como saberemos que é ele? Porque ele vai ter marcas nas mãos e vai ter marca nos pés. De alguém que veio a esse mundo e morreu pelos nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs,
Que Deus te abençoe. E estamos já chegando aí para o nosso próximo trimestre da Escola Bíblica. E com certeza vai ser mais um trimestre abençoador para as nossas vidas. Deus te abençoe hoje e sempre. Espero que essa lição de alguma forma tenha contribuído e que a tua fé tenha sido aumentada em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Tenha um domingo de bênção na presença do Senhor. Ore comigo. Querido Espírito Santo, obrigado por esses 3 meses com essas lições maravilhosas, falando acerca da sua obra. Obrigado, Espírito Santo, por chegar nessa 13ª lição, acreditando que até aqui a tua boa mão operou um milagre. Por isso somos gratos ao Senhor por tudo. E continue por misericórdia, agindo e atuando nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. É a minha oração com ações de graça. Se você desejar, estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, que é a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta de Jesus, e todos nós que cremos dizemos amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Você não se inscreveu no canal não? O que você está esperando? Me ajude aí, se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilhe aí com os seus grupos, na sua igreja, até porque estamos em pandemia e as escolas dominicais não estão funcionando na sua totalidade. Então aproveite para compartilhar o nosso conteúdo nas suas salas de aula, em nome de Jesus. Amém.